Olá, iniciamos mais um Colher de Chá Negócio e Finanças, o seu programa semanal que te traz dicas a respeito da gestão do teu negócio, a respeito de fluxo de caixa, a respeito de marketing, propaganda, planejamento. Como é que está o planejamento do seu negócio? Como é que você está visualizando os teus negócios em curto, médio, mas sobretudo longo prazo? Produtos, serviços, alternativa, encantamento ao cliente. Olha, assista-nos. Aqui nós temos tido o privilégio de fazer com que sentem-se a esta poltrona pessoas que fazem uma diferença no mercado. E hoje de uma forma assim muito especial, muito alegre e feliz, inclusive com uma possibilidade de nós deixarmos de mantermos uma impressão de que o Colher de Chá Negócio e Finanças é o Clube do Bolinha. Porque depois do início do primeiro programa com a Bettina Bier, uma especialista em recursos humanos, nós temos a alegria, a honra de receber a Dalila Abdu. Tudo bem, Dalila? Tudo bem, João. Obrigado. Prazer estar aqui. Você é um marco para nós, porque as mulheres investidoras de negócios precisam estar sentadas aqui e você está nos ajudando muito com essa possibilidade, assim como aos nossos telespectadores. Muito obrigado pela presença. Agradeço o convite, me sinto muito lisonjeada em estar aqui representando as mulheres administradoras de Petrópolis. Legal. Muito obrigado, Dalila. Obrigado. E espero mesmo. Poder contribuir. Contribuirá, você tem uma história muito bonita. E os nossos telespectadores observarão como ela tem uma contribuição fantástica enquanto empreendedora, o que ela faz, como ela faz, qual o diferencial do mercado, e isso é muito interessante. Mas antes, você sabe que nós temos sempre uma reflexão que remete a uma ilustração ou algo prático para o seu negócio. Não que as ilustrações não sejam práticas, mas às vezes nós traduzimos uma linguagem imediatamente aplicável ao seu negócio e bastante direcionada. Como é esta reflexão de hoje, que nós gostaríamos que você destine uma atenção especial e veja onde isso pode se enquadrar no seu negócio. Como está o investimento no seu negócio do ponto de vista recursos humanos, educação, formação, comportamento? Como você, empresário, tem feito isso? Você sabe, empresário, que independente de você ter uma empresa mercantil, uma empresa prestadora de serviços, uma empresa que tenha tecnologia de ponta agregada àqueles produtos ou àqueles serviços que você presta, mas você sabe que você tem seres humanos operacionalizando cada um desses detalhes? Como está a relação sua, empresário, com estes seres humanos, estes colaboradores, esses profissionais que de alguma forma geram a riqueza, geram o negócio que você está produzindo? Então, você quer ter a atenção em 3 pontos? Vamos falar do primeiro ponto. Como está a questão comportamental? Você sabe, empresário, que alguns colaboradores possuem um diferencial muito grande, um trabalho técnico muito relevante no seu negócio, mas de repente você já perdeu alguns colaboradores porque há um lado comportamental neste relacionamento com os próprios colegas, com seus líderes ou com os seus liderados, que não o permitem alcançar o sentimento que a própria empresa tem, a proposta que a empresa tem. Então, investir através de coaching, através de consultorias e através de outras ferramentas no aspecto comportamental, com palestras motivacionais, com alternativas que demonstrem a eles enxergarem algo que até então não vinham enxergando, a gente recomenda, pela experiência de 28 anos de mercado em gestão de negócios, que você pense sobre isso. O outro aspecto é, como é que está a formação da tua turma? A formação, não me refiro apenas a um curso superior ou que concluam o ensino médio, aqueles que não tenham, mas como é que está a formação do teu negócio enquanto os colaboradores acompanhem a proposta da empresa, os detalhes do trabalho técnico, onde aquilo está agregando ao colaborador, a sua questão curricular, que é muito importante, que ele sabe que aquele trabalho não deixará isso de fora, com que ele cresça neste lado. Então, um investimento no trabalho técnico deste profissional, ele é muito relevante. O outro que eu chamaria, primeiro comportamental, o segundo de investimento técnico, o terceiro de um investimento que seria a questão relacional. Eu posso me comportar bem porque eu tolero minha equipe, os meus líderes e liderados e os meus companheiros.
Eu posso receber muito bem um investimento no sentido formação técnica do meu negócio e o meu comportamental. Eu sei lidar com as situações adversas. Eu, que sou um profissional trabalhando numa determinada empresa, que recebo uma missão, uma estratégia para agir por determinado ponto de vista que eu vinha fazendo até então. Quando aquilo tem que ser mudado, como eu recebo isso? Portanto, o comportamental, o técnico e o relacional, eles vão se complementar de tal maneira que você verá que você, empresário, deixará de efetuar vendas ou contratar novos contratos, porque você sabe que a equipe está falando algo que realmente está dentro da essência da empresa. A equipe estará falando a mesma linguagem que você, empresário. E aí nós já vimos tantas pessoas passarem aqui por nosso programa de entrevista, o Colher de Chá, Negócio e Finanças, que disseram relacionamento de longo prazo com os clientes, que disseram cuide do seu cliente, que disseram encante o seu cliente, que disseram eu tenho que fazer coisas diferentes para agradar o meu público. Sozinho, empresário, você não faz isso. Sozinho você não alcança esse objetivo. Portanto, arrume formas de manter a chama acesa de recursos humanos de tal maneira que te permitirão manter-se no mercado e, de alguma forma, quando vier alguma crise, você talvez até venha a senti-la, mas não vai se sentir ameaçado por ela. Portanto, pense nisso e com certeza você será muito mais feliz. O Projeto C3 é como a história do pai que está andando na praia com o filho e a onda vem e deixa milhares de peixes na areia. O garoto sai correndo, pega um peixe e joga dentro d'água. Pega outro e joga. O pai se aproxima dele e diz: "Você não vai conseguir, são milhares de peixes. Pai, eu posso não salvar todos, mas para esse aqui resolve", e joga o peixe. Então não deixe de salvar aqueles que você pode salvar hoje, porque não pode salvar o Brasil inteiro. Participe, faça a diferença. Olá, muito prazer. Nós somos a JCN Consultoria. Conheça nossos serviços. A sua empresa gerando resultados surpreendentes, com total organização. Direcionamento comercial, finanças e controladoria, gestão de estoque, conselho de administração e gestão interna. Acesse nosso site jcnconsultores.com.br. JCN Consultoria. Voltamos com Colher de Chá, Negócio e Finanças, e hoje de uma forma especialíssima, trazendo um programa que a você, empresário, que é pai, que é avô, ou que é tio, ou que é tia, ou que possui algum relacionamento com alguma criança na família, ou nos familiares, ou nos seus vizinhos, na sua igreja, no seu trabalho, vamos falar sobre educação, formação. E para isso, temos uma grande autoridade conosco aqui, que é a Dalila Abdu. Dalila, conta para nós a tua apresentação, como é de praxe no nosso programa, sua formação, a origem, o que você faz. Descortina para nós isso, porque o teu trabalho é belíssimo. A tua empresa, e aí os nossos telespectadores vão ouvir de você mesma quem é a tua empresa, é muito conhecido na nossa região, está fazendo um trabalho extremamente diferenciado e acho eu, Dalila, que muito longe de uma crise. Mas você vai contar essas histórias para nós. Bom, eu venho de uma empresa familiar, minha mãe teve escola durante muitos anos e eu cresci dentro de escola. Então, viver escola na minha vida faz parte dela. Desde muito pequena, eu acompanhava processos de alfabetização, processos de creche, de como cuidar, como receber essas crianças, como fazer a diferença na vidinha delas, né? Como fazer com que a educação realmente ajudasse aquelas famílias. Quantos anos você tinha quando você viveu essa experiência? Eu comecei a trabalhar com a minha mãe dentro de escola com 14 anos de idade, quando entrei no curso normal.
Na época existia um curso normal, que era do Colégio de Aplicação da Universidade Católica de Petrópolis, era um excelente curso. E naquela época ainda existia aquela concepção de que a menina devia fazer curso normal, que ser professora era uma qualidade, né? Além de uma formação, era uma boa qualidade para a menina. E a minha família era uma família muito tradicional. E a minha mãe achava importante que eu fizesse o curso normal, mesmo que não fosse a minha escolha de vida. E eu comecei a fazer o curso normal e me encantei pela educação, me encantei pelas crianças. Eu digo sempre que não basta gostar de criança para ser professor, é muito além disso. Mas no primeiro momento é o que acontece conosco, professores, né? Nós primeiro nos encantamos pelas crianças e comecei a trabalhar com a minha mãe dentro da creche, que chamava Creche Nosso Aconchego, que ficava no segundo andar da nossa casa, na rua Quissamã, né? E que durante muitos anos foi uma creche renomada, era tida como referência, como crescer hoje. Eu acho que essa herança vem de mãe para filha. Eu sou muito grata a ela por ter me dado essa oportunidade, porque eu amo o que eu faço. Então, nessa experiência familiar, eu pude vivenciar muito de perto a administração de uma escola, né, como se dá todo o processo cliente, porque o pai, ele se torna seu cliente, né, e como que você deve receber, como deveria fazer. E num determinado momento da minha vida, eu achei que eu tinha que galgar um caminho sozinha. E desvinculei da minha mãe. Depois de quantos anos? Depois de 12 anos de trabalho. A creche ainda existe? Não existe mais, não. Okay. Depois de 12 anos de trabalho, eu resolvi desvincular e trilhar um caminho próprio, né, algo mais meu, né, que acompanhasse o meu ritmo de vida, acompanhasse outras histórias, né, tivesse outras histórias. E eu fui trabalhar com outras coisas ligadas à educação ainda. Trabalhei no projeto Fazenda Sítio São José, que ficava no Vale do Cuiabá, com uma proposta de trazer escolas para uma aula concreta. Lá nós tínhamos também a alfabetização solidária, uma série de coisas diferentes, mas sempre passando pela educação. E um belo dia eu fui levar minha filha na escola e senti aquele cheiro da escola de novo, né? Eu acho que quando a gente tem uma paixão, isso envolve, né? Aquele cheiro da tinta, aquele cheiro, aquele barulho de criança, e tocou meu coração. Traz à memória tudo aquilo que um dia pulsou forte. Exatamente. E eu resolvi entrar para a educação de novo e assim surgiu o Crescer, né? O Crescer tem 13 anos de existência. A gente começou com uma proposta de educação infantil, atingindo um nicho no mercado que estava em aberto, que era a proposta de educação integral. Nós tínhamos uma proposta, temos até hoje a mesma proposta, de uma escola que tivesse também, além de todo o processo pedagógico adequado, uma questão assistencialista a essa família também. Nós tínhamos que ter uma escola com diferenciais para poder entrar no mercado novamente. E o diferencial foi funcionar de 7 da manhã às 7 da noite, com todos os serviços incluídos, banho, almoço, café da manhã, mas assim com alta qualidade e profissionais adequados para cada área. E foi o que fez o Crescer nascer. Eu hoje vejo isso, que foi o que fez o Crescer brotar, né? Foram os serviços que nós oferecíamos que outros não tinham. Me permita, Dalila, que o trocadilho fez o Crescer nascer e faz o Crescer crescer. Com certeza. Inclusive, quando a gente fala do nome Crescer, o nome Crescer não veio por acaso. O nome Crescer veio do meu crescimento. A ideia do nome Crescer veio disso, eu preciso crescer. Quando eu desvinculei da família, o objetivo era o crescimento e eu tive que crescer. E o motivo do nome foi exatamente esse, foi mostrar que ali era um lugar de crescimento. E nós continuamos crescendo, eu como pessoa e os meus alunos que crescem ali dentro. Deixa eu aproveitar então, Dalila, e pontuar, como de praxe para os nossos telespectadores, essa sua última fala. Que bela, que interessante de uma mulher empreendedora, numa empresa extremamente reconhecida pela relevância, pela proposta que tem de trabalho. A Dalila começou de alguma forma auxiliando os pais num projeto que tinham à época. Ela sempre se dedicou a isso. Ela, enquanto fez uma
uma transição deste trabalho para o que tem hoje, que ela continuou querendo crescer, ela continuou se envolvendo com educação num projeto Fazenda Escola. Sítio São José, Adriana Marquesi. Perfeito. E isso fez com que, em algum momento, ela tivesse as ferramentas necessárias, o material necessário, o estoque necessário, para aquele pulsar no coração dela, que ela deixou bem claro aqui para todos nós, que dissesse, agora chegou a hora de crescer. O nome foi aproveitado pela própria expectativa que ela teve de crescimento na vida empresarial. As alternativas para a lacuna de mercado existente de uma escola que desse uma plenitude neste ensino, nessa educação, na ocupação de vida tão corridas para tantos pais, e que estava tudo pronto. Faltou um passo de coragem, parece-me que coragem não lhe falta, para que a Dalila pudesse alcançar novos desafios, alcançar novas oportunidades e cada vez mais se consolidar enquanto uma empresária visionária e que preste um serviço, entregue um produto a seus clientes, que simplesmente os encantem. Que bonito isso, viu, Dalila? Que bonito. A essência talvez seja o sonho de todo empresário, e como você fala, os seus olhos brilham quando você diz, puxa, eu gosto muito daquilo que faço, eu sou apaixonada pelo que faço. Isso faz uma diferença no seu negócio? Sem dúvida nenhuma, é a minha vida, né? Eu acho que quando você ama o que você faz do seu dever o seu prazer. E eu entro todo dia para trabalhar com enorme prazer e com uma vontade de fazer a diferença, mas não fazer a diferença simplesmente porque estou fazendo diferente. Não, de mostrar para aquelas famílias o quanto nós estamos ali comprometidos com o trabalho, o quanto nós estamos ali para dar certo. Não existe, pode ser que vai dar certo. Não, tem que dar certo. Todo dia nós temos que abrir aquela escola e fechar aquela escola com a seguinte visão, deu certo. Temos ajustes a fazer sempre, mas tem que dar certo. Não existe meio termo. Né? Nós não podemos, o mais ou menos ficou bom. Mais ou menos não existe na nossa linguagem dentro da escola. Tem que ficar muito bom. E um tem que ficar melhor do que o outro que já foi feito. Então, eu sou formada em pedagogia, a minha formação veio posterior ao Crescer, né? Durante a minha vida no Crescer que eu me formei em pedagoga. A parte administrativa fala muito mais alto do que a parte pedagógica, né? Nós temos dentro da escola diretores, coordenadores, que são os braços que nos auxiliam. Digo sempre que nós não somos sozinhos, né? Não existe um empresário que deu certo sozinho. É uma equipe que precisa de motivação, e a gente bate muito na sua reflexão, né? Como é que está a formação dessa equipe, como é que está o incentivo que essa equipe está recebendo, não é? E dentro do nosso dia a dia no Crescer, nós dizemos que nós arrumamos a casa todos os dias para receber aquelas visitas especiais, né? E não fazemos disso uma rotina de abrir e fechar, não. Todo dia é único, todo dia vai ter uma coisa diferente, todo dia nós vamos rodar a escola inteira e fazer o nosso protocolo da parte administrativa. Então a escola é aberta todos os dias e nós vamos a todas as salas de aula, observamos todas as organizações que estão em processo, porque escola é processo constante, né? Então o professor organizou uma aula, nós vamos verificar aquela aula, a lâmpada está queimada da sala, nós vamos chamar o pessoal da manutenção. Então existe um protocolo diário que a administração da escola faz para dar qualidade àqueles professores, aquelas pessoas que trabalham ali dentro, para que tudo dê certo. Legal. Dalila, a gente vai fazer um breve intervalo comercial, mas eu gostaria de registrar para os nossos telespectadores essa última expressão muito bonita que ela utilizou aqui. Olha, nós vamos todos os dias, como se fosse um primeiro dia, como se fosse uma novidade, como se fosse algo para encantar. E você, empresário, pode se perguntar e também responda a si mesmo. Você está indo para o seu ambiente de trabalho, para a sua empresa, lidar com as pessoas que você vê cotidianamente de uma forma feliz, dizendo que eu vou como se fosse o primeiro dia para encantar e buscar novidades. Mas tem muito mais coisa pela frente e nós voltaremos após um breve intervalo comercial. Fique conosco.
O projeto C3 é como a história do pai que está andando na praia com o filho e a onda vem e deixa milhares de peixes na areia. O garoto sai correndo, pega um peixe e joga dentro d'água. Pega outro e joga. O pai se aproxima dele e diz: "Você não vai conseguir, são milhares de peixes. Pai, eu posso não salvar todos, mas para esse aqui resolve", e joga o peixe. Então não deixe de salvar aqueles que você pode salvar hoje, porque não pode salvar o Brasil inteiro. Participe, faça a diferença. Olá, muito prazer. Nós somos a JCN Consultoria. Conheça nossos serviços. A sua empresa gerando resultados surpreendentes, com total organização. Direcionamento comercial, finanças e controladoria, gestão de estoque, conselho de administração e gestão interna. Acesse nosso site jcnconsultores.com.br. JCN Consultoria. Voltamos com Colher de Chá, Negócio e Finanças, hoje entrevistando a diretora, fundadora e investidora da Escola Crescer, uma excelente escola na nossa região. Com quantos alunos, Dalila? Hoje uma média de 400 alunos. Média de 400 alunos com um ensino assim muito diferenciado. Dalila, nós temos aqui uma dúvida que ela é um pouco mais abrangente do que a própria pergunta. Inicialmente a pergunta diz o seguinte: é fato que o comportamento de um aluno lá no seu ambiente escolar denuncia o relacionamento e o entrosamento e educação da família em que vive? É fato. A criança é um espelho do ambiente em que ela vive, sem dúvida nenhuma, assim como ela também é um espelho da escola que ela vive. O comportamento do professor também influencia em toda a postura do aluno. Mas, sem dúvida nenhuma, a família é o berço. É na família que a criança cresce, é na família que a criança vivencia algo além dos portões da escola. É nela que ela vai aprender os credos, a própria educação de como se comportar nos lugares, e a criança trabalha por imitação. Então, se você tem uma família com um perfil, essa criança provavelmente segue o perfil dessa família. E hoje é o grande trabalho, eu acho que de todas as instituições de ensino, é trazer a família para dentro da escola, para que essa família receba orientações que vão refletir em toda a formação educacional do filho dela. Então, isto é, se há um lado do conviver ou do viver agressivo naquela família, essa criança traz agressividade para a escola. Sem dúvida nenhuma. Se há um lado de o que nós costumamos chamar de mal educado, esse mal educado vem para a escola também. Como é lidar com... Na verdade, permita, né, por mexer com gestão de negócio há muitos anos, entender que o teu produto é a formação de uma criança. O teu cliente, o pai da criança, a mãe da criança, a família e o próprio aluno, é claro. Mas como é lidar com um ambiente em que o produto, na verdade, tem a ver com personalidade, com caráter, com formação, com histórico, com bons tratos, com maus tratos, com experiências diversas? Como é lidar com isso? Bom, a escola é uma empresa um pouco diferente das outras empresas. Eu digo que a nossa mercadoria, ela anda, ela fala, ela tem vontade própria e ela vem com uma carga que ela traz da família. E criança não é simplesmente você colocar numa sala de aula, fechar a porta, enfileirar todo mundo e vocês vão seguir regras. Não, eles estão em crescimento. E esse crescimento... Estão descobrindo a vida. Descobrindo. Esse crescimento vai permear todo o desenvolvimento deles na escola. E é na escola que eles vão ter os primeiros contatos sociais. É na escola que muitas vezes essa criança... Fora a família. É na escola que essa criança muitas vezes vai ser frustrada pela primeira vez, porque vai receber um não do colega e na família às vezes ela não é frustrada, ela não recebe não. É na escola que ela vai aprender a ouvir, ela vai aprender a falar. É na escola que ela vai desenvolver socialmente, né, todas aquelas habilidades que foram implantadas em casa. E quando nós recebemos esses alunos, trabalhar com educação é trabalhar com diversidade. Então, assim como nós temos a diversidade do pensar dos professores, nós também temos a diversidade de comportamento nos alunos. E se você não tiver um professor bem formado, uma equipe pedagógica que apoie esse professor, uma equipe mesmo que trabalhe em conjunto, esse professor não consegue.
porque ele precisa de ter primeiro conhecimento para trabalhar com aquele aluno que é mais difícil, sem prejudicar aquele outro que desenvolve tão bem, que vem de uma casa organizada, de uma família organizada, que tem habilidades, né, mais específicas. E quando a gente fala de comportamento, a gente fala de um comportamento que precisa de ser adequado agora, porque não adianta a gente querer adequar na adolescência. Então existe um trabalho intenso da escola em parceria com as famílias. Nós recebemos esses pais abertamente dentro da escola, não é uma escola fechada, é uma escola que acredita na interação família-escola, né? E nós fazemos ali dentro como se fosse uma escola de pais. Esses pais são orientados em atitudes, em formas, né, de atingir aquele comportamento inadequado do filho. O único problema, João, que eu noto é que às vezes a família demora para conscientizar que realmente existe um problema. Quando você vê isso desde muito cedo, uma criança de 2 anos, você já consegue observar o comportamento dela. Mas muitas vezes você só consegue mostrar para essa família que está inadequado quando essa criança está na classe de alfabetização, que começa a ter prejuízo acadêmico por causa de mau comportamento, de falta de organização. Pegando exatamente essa sua fala e trazendo isso para um gancho, o teu produto, como você falou, de uma forma muito interessante, né? Ele anda, ele fala, a tua mercadoria anda, fala, corre, brinca, briga, faz de tudo, né? Com a experiência nisso, que vocês têm uma equipe, composta de quantos colaboradores hoje? 100 funcionários. 100 funcionários. Uma equipe para justamente pontuar, dinamizar, fazer as coisas acontecerem lá da melhor forma possível em prol dessa educação. Você, nesse universo de aproximadamente 100 funcionários, colaboradores, vocês devem ter as pessoas ali que um dia, conforme foi a nossa reflexão de entrada do programa hoje, talvez tiveram que ou não tiveram a oportunidade de consertar o seu comportamental para raciocinar em equipe, a sua aptidão técnica, a sua questão relacional. Já que o teu produto é para oferecer este envolvimento social, como é que você, empresária, além de ter um produto que você tem que cuidar nesse aspecto, lida com as questões dos colaboradores para que seja um exemplo mediante aquilo que estão ofertando como produto? Muito importante essa sua colocação, porque assim, geralmente, quem se envolve intensamente com educação, quem tem essa proposta, sofreu lá atrás algum problema com escola. Eu vejo muitos professores que eles falam assim: eu não quero que o meu aluno passe pelo que eu passei. Eu não quero que essa família passe pelo que a minha família passou. Então eu acho que a gente já começa com uma vantagem, porque esse professor, ele consegue se ver como aluno, ele consegue ver as suas deficiências e busca ajuda. E isso a gente faz com a formação continuada, que é essencial. Sem dúvida nenhuma, num grupo de 100 funcionários, que a maioria são mulheres, os conflitos não são poucos. E são pessoas com características muito diferentes. Eu digo que a escola trabalha com essa diversidade não só com os alunos, mas com as famílias, com os funcionários. E ali é um lugar de viver, ali é um lugar de conviver. Todos os professores, todos os funcionários precisam de ter uma interação constante. E sempre precisamos de ter os apoios emocionais, em determinados momentos, em determinadas pessoas. Os conflitos não são poucos, eles acontecem mesmo, e é através desses conflitos que nós reavaliamos aquele funcionário, que nós conseguimos ajudar aquele colaborador a ir em frente. Às vezes eu escuto assim de alguns clientes: aqui todo mundo trabalha feliz, porque eles têm suporte emocional. É muito importante sinalizar que a pessoa que trabalha com criança, ela trabalha com risco constante. Ela está sob pressão das 7 da manhã às 7 da noite. Aquela criança pode cair, aquela criança pode convulsionar, aquela criança pode se cortar, ele pode levar um soco do amigo, ele pode ter febre, ele pode escorregar no banho, a unha da professora pode sem querer arranhar aquela criança. Então, você tem um funcionário que trabalha o tempo todo com uma pressão, mesmo que ela não venha dos administradores.
porque ele está ali comprometido, ele tem que fazer aquilo dar certo e ele sofre um pouco essa pressão. E tem que gostar muito, né? Tem que Na verdade, gostar tem que muito. amar, né? Amar o ser humano, amar crianças. Eu acho que isso. mais do que amar crianças, porque a criança é fácil de você amar. A partir do momento que você começa a conviver, você se apaixona por ela. Mas você precisa de gostar de pessoas. De qualquer pessoa, porque nós lidamos com os avós, nós lidamos com os pais, com os tios, né, e com os colegas de trabalho, porque um trabalho de escola é um trabalho conjunto. Um professor não consegue dar aula sozinho, ele precisa do auxiliar. E eles têm sim altos e baixos, mas eu acho que o que minimiza muito isso é o apoio da administração da escola quando percebe que aquele funcionário não está bem e, sem dúvida nenhuma, a formação continuada. Legal. Resume para nós, para os nossos telespectadores, em uma frase, que acho que ficaria muito marcante para o Colher de Chá Negócios e Finanças. Uma empresária, uma mulher que cuida de vidas, que ama pessoas em todos os níveis, que administra funcionários, que vive com conflitos diversos e administra isso, não é claro? Com uma frase, o que é o diferencial do crescer para os seus clientes? Tratar bem esse cliente. Fazer com que o bem mais precioso dele esteja feliz. Legal. Vamos pontuar isso então para os nossos telespectadores. Pessoal, tratar bem esse cliente. Fazer com que o bem mais precioso desse cliente esteja sendo bem tratado, bem cuidado, bem zelado. Você tem refletido isso sobre os seus negócios, independente do que você faz? Você está levando uma satisfação assim que a cada dia, conforme a Dalila nos informou, é um novo dia com uma nova possibilidade de saber se, desde a lâmpada queimada até se, sem querer, uma professora foi pegar um aluno, uma criança, ou mesmo uma criança até um pouco maior, um adolescente, e que a unha tenha raspado, sem querer, como acontece em qualquer circunstância. E como se resolve isso? Como é que se faz com que este encantamento possa não ser quebrado mediante um fato isolado? Ora, isso é simples. É com esta paixão, é com esta vontade, é com este amor por pessoas, é com esta vontade de fazer o dar certo e de buscar sempre algo diferenciado. Portanto, a gente tem para o próximo bloco um desafio para a Dalila. É a pergunta de como está a educação ou a formação no Brasil, qual a diferença entre elas e a que compete a escola e ao que compete aos pais. Fique conosco que voltamos em breve. O projeto C3 é como a história do pai que está andando na praia com o filho e a onda vem e deixa milhares de peixes na areia. O garoto sai correndo, pega um peixe e joga dentro d'água. Pega outro e joga. O pai se aproxima dele e diz: "Você não vai conseguir, são milhares de peixes. Pai, eu posso não salvar todos, mas para esse aqui resolve", e joga o peixe. Então não deixe de salvar aqueles que você pode salvar hoje, porque não pode salvar o Brasil inteiro. Participe, faça a diferença. Olá, muito prazer. Nós somos a JCN Consultoria. Conheça nossos serviços. A sua empresa gerando resultados surpreendentes, com total organização. Direcionamento comercial, finanças e controladoria, gestão de estoque, conselho de administração e gestão interna. Acesse nosso site jcnconsultores.com.br. JCN Consultoria. Voltamos com o Colher de Chá, hoje de uma forma assim muito educada e que não seja um jargão, né, Dalila? Entrevistando a Dalila Abdu, que é uma das fundadoras, diretora e investidora na Escola Crescer, uma escola com cerca de 100 colaboradores e de 420 alunos, que oferece algo muito diferencial para o mercado, para você, papai e mamãe, que querem, tio, titia, vovó, que querem experimentar uma formação muito diferenciada para os dias que vivemos hoje e que foi a pergunta que deixamos, Dalila. Porque você, enquanto pedagoga, enquanto empresária da área da comunicação, da área da educação, deve ter uma opinião muito bem formada sobre a seguinte pergunta. Sob o seu ponto de vista, como está
o ensino no Brasil? Crítico. Crítico? Extremamente crítico. Eu vejo que a educação em determinado momento se perdeu. Nós vemos de um histórico educacional de educação tradicional, né, no qual o professor era detentor do saber e as escolas aconteciam de forma tradicional. Em determinado momento, por volta dos anos 70, 80, surgiu uma inovação que era a escola nova, né, a escola construtivista, em que o aluno tinha que colocar a ideia dela, pensar. E dentro desse período, nós vimos muitas escolas se perdendo dentro de uma proposta e essa qualidade de ensino caindo. E eles aplicaram uma teoria, que é uma teoria piagetiana. Eles resolveram colocar essa teoria na prática, mas sem um estudo adequado, sem uma forma adequada, que é o que nós fazemos hoje. Hoje nós usamos muito da teoria piagetiana, muito do construtivismo, todas as escolas hoje utilizam isso, mas de uma forma pensada. Só um minutinho, por favor, Dalila. Jean Piaget, é isso? Jean Piaget, se você puder explicar para nós quem foi ele, o que ele construiu de novo e trouxe para o novo, porque certeza. Ele é contemporâneo, né? Relativamente. Contemporâneo. E faz com que... O que ele fez de novo para dentro do construtivismo e o que o Jean Piaget trouxe de bom para nós? O que ele fez foi estudar todo o desenvolvimento infantil. Então ele determinou que em determinadas fases de idade da criança, a criança passava por determinadas características e que a criança deveria ser estimulada a construir o pensamento dela, né? Através de hipóteses. Ela formulava hipóteses e através do jogo de ensaio e erro, né? Ela erra, acerta, o professor vai intermediando ali e a criança vai aprendendo. Perfeita a colocação dele. Só que ele não aplicou isso na educação. Ele fez uma teoria que é utilizada em todas as escolas hoje como referência. Só que essa teoria foi colocada na prática lá atrás, nos anos 80, e surgiram as escolas construtivistas. E eles se perderam porque eles não nivelavam os alunos, eles não tinham a preocupação em ter um conteúdo a ser dado em cada série, porque dentro da escola renovada era o centro de interesse do aluno que ia gerar o conteúdo, e as coisas não são assim. As coisas precisam ser organizadas de outra forma. E adequadas à realidade que você Exatamente. vive, adequadas ao momento que você vive, com a época que você vive. Então, pelo que você fala, houve uma aceitação desta teoria houve uma e não houve adequação depois. Exatamente. Houve uma ruptura muito grande entre o ensino tradicional, né, o que vinha acontecendo e o que tinha que acontecer. E de repente a coisa se perdeu e hoje a gente vê as escolas colocando essa educação no trilho. Só que isso leva tempo, né? Hoje todo mundo já está tendo uma consciência diferente. Só que às vezes eu acho que a nossa legislação educacional, ela se contrapõe com o que acontece realmente. Nós temos hoje um Enem, que é um processo altamente quantitativo, né? Ele vai dar uma nota para aquele aluno que terminou o ensino médio. E nós temos um processo educacional que vem valorizando a inclusão de crianças deficientes dentro da escola regular, que é uma coisa que eu apoio, faço e é a minha bandeira. Eu acho que eles precisam de ter as oportunidades que os outros têm e isso dá muito certo. Okay. Né? Só que quando você tem uma legislação que obriga você a incluir uma criança diferente, como é que lá na frente você vai cobrar dessa criança uma nota de Enem? Então eu acho que a gente ainda tem contramão, a gente anda em contramão com o que é colocado, com o que é idealizado e com o que é feito. Eu acho que a escola brasileira poderia ser muito boa, porque nós temos pessoas criativas. O Brasil é rico em criatividade, o professor brasileiro ele é criativo, ele faz joguinho pedagógico com tampinha de Coca-Cola. Ele utiliza o lixo para levar para a sala de aula para ensinar aquelas crianças. Então, quando a gente pensa numa educação pública, numa educação particular também, mas mais na educação pública, que é o que vai reger todo o sistema educacional brasileiro, você vê que se esses professores tivessem um incentivo diferente, uma liderança diferente, nós poderíamos ser um país de inovação educacional. Legal. E sem dúvida nenhuma, se a gente não tiver educação, a coisa fica difícil. Nada funciona. Que já está realmente muito difícil. Inclusive, isso afetará a produtividade do país pela mão de obra hora homem.
ao longo de um determinado período até que se reverta. E hoje isso já acontece no Brasil. A nossa produtividade de mão de obra hora-homem não é a mesma que países de primeiro mundo, onde isso está muito bem descrito no livro do Jean Piaget e do Schwartzman. São dois economistas contemporâneos, que o nome do livro é Complacência, porque o Brasil não cresce quanto poderia, ou quanto pode, e eles abordam, dentre alguns itens, a questão da formação do nosso povo. Agora, uma pergunta que eu acho que é bastante delicada também, Dalila. Educar ou formar, qual o papel da escola e qual o papel da família? Você, como pedagoga, deixa o nosso recado para os nossos telespectadores, porque é algo, me parece que há uma certa confusão, ou não? Há uma certa confusão, principalmente quando você tem uma educação em período integral como a minha. A criança chega lá às 7 da manhã e eu entrego às 7 da noite de banho tomado e jantado. Quando acontece essa forma de educação, que é diferente daquela que o pai entrega às 7 da manhã e pega 12:30, ou 1 da tarde e pega 5:30, você tem um conflito muito grande entre a família e a escola, porque o pai acha que ele está terceirizando o serviço. Ele está a educação do caráter, da personalidade que vai um dia reger aquela criança. Sem dúvida nenhuma. E se essa escola não tiver aquilo que eu falei lá atrás, que é a escola de pais, a parceria para mostrar para esse pai o papel dele, esse papel vai se confundir e vai ficar a cargo da escola a formação dessa criança. E não é assim. A escola tem que caminhar junto com a família. Numa escola de período integral, eu vou ter que ensinar a pegar o talher. Numa escola que não é de período integral, onde a criança não faz alimentação na escola, essa escola vai ter a parte acadêmica da escola por conta dela, da criança por conta dela, sem dúvida nenhuma. E existe, assim, algumas coisas que eu noto. Às vezes a escola quer jogar para a família as responsabilidades acadêmicas. E existe uma coisa que diferencia muito isso. O que é papel do professor é papel do professor. O aluno vai fazer em casa aquilo que ele não precisa do professor para fazer. Porque senão você tem em casa uma sala de aula. Porque aquele aluno vai precisar de ter aula em casa para acompanhar o que o professor fez. Então, acho que o grande quê dessa questão, o que é papel da escola, o que é papel da família, é papel da família acompanhar a educação, arrumar um local adequado de estudo, acompanhar todos os processos que a escola oferece, seja ele uma aula de balé, seja ele uma aula de capoeira, porque a escola hoje também oferece outros serviços, não só o educacional. Esse pai tem que estar a par de tudo que está acontecendo, participar ativamente, ir à escola, questionar. E eu não digo isso para a escola particular, não. Eu digo isso para a escola pública. Eu acho que a grande falha dos pais da escola pública hoje é: eu não pago, eu não cobro. Não pode ser assim. E não acompanho, consequentemente. E não acompanho. Okay. Não pode ser assim. E o que é papel da escola? É papel da escola organizar um currículo adequado de aprendizagem, de conteúdos para aquela criança, ministrar esses currículos da forma correta, acompanhar esse aluno nas suas dificuldades e nos seus sucessos, apoiar esse aluno quando precisar e orientar essa família. Isso é muito claro. Agora, quem vai ensinar essa criança as questões educacionais de vida, a ser educado, é a família. A escola vai contribuir. Ler e escrever, a escola ensina, assim como se relacionar num grupo, ter as dificuldades. Eu quero brincar com o brinquedo vermelho, meu amiguinho quer também, e aí a gente briga, a gente conversa, o que a gente faz. Ah, sim, uma participação da escola. Agora, aquela essência, o relacionamento, a compreensão, caráter, a vida, o caráter, aí com certeza sem é a família, dúvida sem dúvida alguma. E onde, numa frase, se você puder, por favor, a inovação faz parte do seu negócio? Ou qual seria o tipo de inovação que faz parte do seu negócio para se manter em alta? Uma frase. Integralmente. Eu resumo isso em uma palavra. A inovação, ela faz parte integralmente do meu negócio. Se você não tiver inovação em cada etapa de cada fase de cada dia, o teu negócio não está em alta. Fica obsoleto. Sabe por quê? Eu trabalho com criança. Criança faz o quê? Cresce. Quando a criança cresce, ela vem com novas ideias. O desenho que ela vê hoje não é o desenho que ela via 2 anos atrás. O interesse que ela tem hoje não é o interesse que ela tinha 1 semana atrás. Então eu tenho que acompanhar a geração. Eu digo que o que eu fazia 10 anos atrás não é a mesma coisa que eu faço hoje dentro da escola. Nós não conseguimos aproveitar uma grade curricular de um ano para o outro, porque as gerações são diferentes.
Então, se esse professor não está reciclado, se esse professor não está inovando, essa sala de aula vai ficar desinteressante. Não basta pegar o plano de aula do ano passado e puxar para este ano. Não, aquele aluno do ano passado é um aluno, o aluno desse ano é outro aluno. O meu cliente de 13 anos atrás precisava de uma coisa, o meu cliente de hoje precisa de outra. Então, inovação é constante. Se a gente falar em educação, a gente vai passar por tecnologias educativas. Essas crianças vêm do mundo informatizado, a inclusão digital está aí. E eles sabem trabalhar com isso muito melhor do que nós. E se hoje eu não acompanhar esse ritmo tecnológico dentro da sala de aula, eu vou ficar ultrapassada. Então é um grande diferencial que a escola também tem, são as salas de aula tecnológicas, né? As salas de aula com a interação da criança, com o quadro interativo, com todo um processo que fala a língua deles. Legal. Pessoal, nós vamos para um breve intervalo comercial no próximo bloco, pedindo a Dalila Abdu, que é diretora, fundadora e hoje está muito à frente, muito antenada com a inovação, que segundo ela mesma é o que sustenta o negócio dela. Inovação para cada série, para cada turma, para cada criança, para interação, para novas ideias. Olha que coisa interessante. E no próximo bloco, a Dalila deixará para nós esta relação de escola pública numa primeira infância e depois escola paga para quem não pôde ter a pública. Ao passo que para muitas outras, ou alguma outra classe social, as melhores escolas particulares e depois que vão desfrutar nas escolas gratuitas de bom nível no Brasil. Vamos ver a opinião dela sobre esse assunto. Nos aguarde que voltaremos em breve. O projeto C3 é como a história do pai que está andando na praia com o filho e a onda vem e deixa milhares de peixes na areia. O garoto sai correndo, pega um peixe e joga dentro d'água. Pega outro e joga. O pai se aproxima dele e diz: "Você não vai conseguir, são milhares de peixes. Pai, eu posso não salvar todos, mas para esse aqui resolve", e joga o peixe. Então não deixe de salvar aqueles que você pode salvar hoje, porque não pode salvar o Brasil inteiro. Participe, faça a diferença. Olá, muito prazer. Nós somos a JCN Consultoria. Conheça nossos serviços. A sua empresa gerando resultados surpreendentes, com total organização. Direcionamento comercial, finanças e controladoria, gestão de estoque, conselho de administração e gestão interna. Acesse nosso site jcnconsultores.com.br. JCN Consultoria. Voltamos com Colher de Chá, Negócio e Finanças, hoje de uma forma assim muito especial, de uma forma com a visão daquilo que esse país precisa, formação, educação. Está conosco a Dalila Abdu, que é a fundadora, é a diretora, é a investidora e está antenadíssima, telespectador, no seu público-alvo, que são as suas crianças, os pais dessas crianças, as suas demandas, as suas necessidades. Olha, está realmente uma entrevista espetacular para o dia de hoje. Mas nós ficamos com um assunto para a Dalila pensar para nós nessa questão que provavelmente incomoda a muitas circunstâncias no Brasil. Dalila, a pessoa tem uma vida simples, estuda nas escolas públicas, que hoje talvez uma boa parte delas não atenda essa demanda, o objetivo que se propõe, que é de formar bem um jovem brasileiro nas circunstâncias que vive. Esse jovem depois não consegue ter notas o suficientes, por qualquer que seja o motivo, para estar nas primeiras universidades de ponta e gratuitas do Brasil. Ao passo que há uma classe social que consegue deixar os seus filhos nas melhores escolas, dentre elas o Crescer, e que depois desfrutam das melhores universidades gratuitas do Brasil. Essa conta é certa, essa conta fecha, isso está correto? Qual a sua opinião sobre isso? Bom, é a desigualdade. Eu acho que isso vem mostrar muito e deixar bem latente as desigualdades do país, que não deveria acontecer na educação. Educação é base, essas crianças da escola pública, para elas terem um futuro melhor, elas precisam de uma formação melhor. E essa formação melhor, sem dúvida nenhuma, hoje você vê uma UFRJ, uma UERJ, com resultados excelentes
de formação, né, de profissionais, e essa criança que vai precisar mais do que nunca dessa formação não tem acesso. Não tem acesso porque o sistema é altamente quantitativo. O aluno vale uma nota. Hoje, nós temos um sistema de cotas para a escola pública, mas que não é suficiente, o caminho não é esse. O caminho é investir na escola pública, é fazer com que a qualidade na escola pública aconteça, o que não é difícil, porque verba existe, é fazer com que esse professor da escola pública esteja ali renovado, esteja ali com vontade, fazer com que esse professor faça a diferença na vida dessa criança da escola pública. Porque a escola particular vai fazer isso, porque ela tem que manter o cliente dela. Agora, por que a escola pública não tem que manter o cliente dela? O porquê da evasão escolar com 16 anos de idade? Ok. Porque a escola pública não está sendo vista, João, como empresa. E aí nós vamos voltar a falar na parte empresarial. Escola é empresa. Temos que quebrar um pouco essa ideia de que vou abrir uma escolinha. Eu não vou abrir uma escolinha, eu vou abrir uma empresa. Eu preciso de administrar uma empresa. E o governo precisa de ver a escola como empresa, porque você vai fazer um investimento naquele aluno ali, naquela criança que é o futuro do nosso país. Cujos resultados vão ser latentes para a vida dessa criança um dia. Senão a gente continua com desigualdades, e se fala de inclusão de criança especial, mas não se fala de inclusão social. Sim. A evolução do país está na educação. Você acredita no Brasil? Acredito. Muito? Acredito, eu acredito em tudo. Eu não desacredito em ninguém. Eu sou, assim, uma pessoa que... primeiro, eu amo meu país. Eu acho que quando a gente sai um pouquinho do país e conhece um pouco lá fora, nós voltamos vendo o potencial que o nosso país tem. Né? Não só de riquezas naturais, de povo. O nosso povo é um povo simpático, é um povo acolhedor, mas é um país mal aproveitado. Visto o que acontece na nossa política. Você como pedagoga deve enxergar sim que nós temos talvez milhares de centenas de talentos desperdiçados. Quantas crianças, enquanto pedagogo, você vê que, nossa, se essa criança fosse investida em matemática, que é um talento que essa criança tem, ela gosta. Se fosse investido em língua portuguesa, em idiomas, em física, química, eu acho que o Brasil hoje desperdiça centenas de milhares de talentos. Você concorda com isso? Concordo, principalmente quando a gente fala do esporte. Né? Esporte. Nós tínhamos uma referência em esporte, que era o nosso futebol, e que nem isso nós temos mais hoje. Quer dizer, eles estão deixando de aproveitar os talentos, as habilidades das crianças que poderiam estar na escola em tempo integral. Eu acredito na educação em tempo integral. Não é à toa que eu faço a educação em tempo integral. Eu acredito que essas crianças têm que estar na escola, eles precisam de ter o tempo ocupado. Né? Se na escola particular isso é importante, é claro que sem saturação, né? Ocupado da forma correta. Você imagina na escola pública, porque ao invés de ele estar pedindo balinha, vendendo balinha no sinal, ele está dentro da escola fazendo alguma coisa. Legal. Com uma frase, quais os sonhos ainda não alcançados enquanto empresária? João, difícil. Eu sou uma inquieta. Então, assim, eu tenho muitos sonhos a realizar. Eu já realizei vários, mas eu tenho muitos sonhos a realizar. Mas em uma frase, um sonho não realizado é a igualdade na educação. Por incrível que pareça, eu trabalho com escola particular, mas eu estou sempre com o pezinho ajudando alguém que precisa. Sabe, fazendo alguma coisa e assim, disposta. Algumas escolas públicas são parceiras nossas, nós fazemos eventos para poder ajudar essas escolas e eu acredito muito que o Brasil pode dar certo e acredito muito que quem tem mais pode dar para quem tem menos e ajudar a minimizar essa desigualdade. As diferenças. Esse é um grande sonho. Uma vez uma pessoa me perguntou assim, se você ganhasse na loteria, você largaria? O que você faria? O que você faria com a escola? Você sabe o que eu faria, João? Eu continuaria fazendo o que eu faço, mas eu montaria para as crianças carentes uma escola igualzinha à que eu tenho hoje. Legal. Porque eu acho uma injustiça as crianças não terem acesso ao que os meus alunos têm. Uma educação de nível.
Legal. Pessoal, nós estamos, infelizmente, nos aproximando do final do nosso programa. Olha, gente, e que bacana que está isso. Dalila, eu gostaria de destacar aqui o brilho dos seus olhos e o seu sorriso quando você fala deste sonho de ver as crianças todas com algum acesso que hoje, cuja desigualdade social não permitem. Eu não sei se os nossos olhos, a nossa geração verá isso, tá? Ô Dalila, mas eu também sou entusiasta de que a educação no nosso país, ela transforma muita coisa, né? E eu concordo contigo, mas você tem agora o tempo necessário para deixar a tua colher de chá aos nossos telespectadores. Divirta-se, emocione, motive, contagie, porque é o que nós gostaríamos de que os nossos telespectadores vissem de você. Bom, eu queria agradecer a audiência de vocês e dizer que é um prazer poder estar aqui compartilhando com os empresários petropolitanos uma história de sucesso. Uma história de sucesso que também passou por crises, mas que foram superadas com tranquilidade e com parcerias. Que vocês possam ter a humildade de procurar as consultorias quando necessário, que vocês possam visualizar o futuro, ter planejamento, fazer com que a sua liderança seja uma liderança diferenciada e que faça com que você conquiste a sua equipe. Que essa liderança possa fazer com que você faça com que a sua equipe mova o seu sonho. Eu acho que esse é o maior diferencial que o Crescer conseguiu. Foi fazer com que todo aquele sonho que era meu passasse a ser de mais 100 pessoas, de mais 300 pessoas, de mais 400 pessoas e assim por diante. E que a Petrópolis possa acolher as novas empresas, que as pessoas acreditem na nossa cidade. Nossa cidade está precisando de investimentos, nossa cidade precisa de boas escolas, nossa cidade precisa de credibilidade. Só assim nós vamos conseguir mudar uma realidade. Dentro da área educacional, queria falar para os pais que estão nos assistindo que educação é tudo na vida de uma criança, que vocês devem sim acreditar no ensino de qualidade, que hoje infelizmente nós só temos na rede particular, não dá para acreditar na rede pública ainda para uma educação adequada, que vocês busquem os diferenciais na educação dos filhos de vocês, que vocês possam ter um olhar crítico para a escola. E esse olhar crítico só vai surgir a partir do momento que você acompanha o seu filho. Sejam exigentes, pais. A escola precisa da exigência de vocês para poder evoluir. Cobrem as inovações, tragam ideias novas e que você, empresário, dono de escola que estiver me assistindo, também tenha essa visão de que nós precisamos de fazer em Petrópolis um polo de referência educacional. Como nós já temos uma excelente escola que tem resultados excelentes no Enem, nós também podemos ter uma rede de escolas que vão fazer a diferença na vida dos nossos alunos, que serão futuramente os profissionais petropolitanos. Então nós vamos trabalhar hoje para colher no futuro, mas que sem dúvida nenhuma, nós de algum lugar, não sei se ainda estaremos aqui quando isso tudo acontecer, nós vamos ver essa cidade crescer, essa cidade evoluir através de uma boa educação, de uma boa formação dos nossos profissionais. Agradeço muito a vocês por estar aqui hoje. Obrigada, João. E convido a vocês, quem quiser conhecer a nossa escola, que vá até a escola, passeie, conheça a nossa instituição, que tem alguns diferenciais que vale a pena ser conhecido. Legal. Pessoal, muito interessante, né? Que momento colher de chá especial na sua vida, com palavras de esperança, de perseverança, de carinho, de amor a alguma coisa que esteja sendo implantada, que esteja em andamento, há um convite tão carinhoso para que você possa conhecer essa empresa. Então, o Colher de Chá Negócios e Finanças se despede nesta semana de mais uma missão cumprida, de uma forma muito especial, com a presença da fundadora, diretora e investidora Dalila Abdul, da Escola Crescer, que de uma forma realmente especialíssima faz uma diferença no mercado que atua na região que nós estamos. Portanto, para a semana que vem nós temos mais, mas para isso, mande as suas sugestões, interaja conosco de alguma forma nessas alternativas que estão passando agora no seu vídeo,
e você pode sugerir entrevistados, você pode sugerir matérias, você pode mandar textos para nossa abertura e reflexão, você pode mandar textos sugeridos para abertura e reflexão que estejam hoje afligindo você, telespectador. Então, mantenha contato conosco para que este programa, feito com tanta atenção, com tanto respeito, com tanto carinho por você, empresário, telespectador, mais maduro ou iniciando a sua vida profissional independente, possa continuar recebendo de nossa parte a melhor atenção possível. Afinal de contas, esse programa é feito para você. Muito obrigado e até a próxima semana.